Quando a gente fala de precisão para uma carabina de pressão, do que será que realmente estamos falando? Você já parou para pensar nisso? Pois bem, assista esse vídeo de hoje que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje vou responder aqui no canal uma dúvida enviada pelo inscrito no canal, o SSN Games. Ele fez uma pergunta bem interessante que vai dar para fazer umas considerações legais ao mesmo tempo que eu respondo a pergunta dele. Ele mandou a seguinte dúvida. Olá, eu gostaria de comprar uma carabina de pressão, mas eu não sei qual escolher. Eu gostaria de uma carabina que me oferecesse precisão de 50 a 100 metros, mas com um orçamento de no máximo R$1.000 ou R$1.500. Você tem alguma para me indicar? Pois bem, temos três aspectos aqui nessa pergunta que eu vou responder ao mesmo tempo que eu comento sobre o assunto. A primeira parte sobre a indecisão dele sobre qual carabina escolher. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Hoje a gente tem aí no mercado uma grande variedade de carabinas de pressão. Vira e mexe estão aparecendo modelos novos e a dúvida é normal mesmo. E ele está fazendo certo, que é o quê? Buscar informação, pesquisar, questionar, pedir opiniões antes de fazer a compra. Muitas vezes, nas lives e em comentários aqui no canal, eu vejo gente falando assim, olha, eu comprei a arma X ou comprei a arma Y, fiz uma boa compra? É um tipo de pergunta que te coloca numa situação complicada. O que você vai falar pro cara? Não, você fez uma compra ruim, cara. Tô com pena de você, meus pêsames. Não dá para falar isso. Aí você responde pro cara, não, a compra foi legal, você tem que pegar o jeito com a arma e tal, porque afinal de contas você não quer frustrar a pessoa que está com uma arma nova em casa. Mas do que adianta você perguntar se a arma é boa depois que você já comprou ela? Não vai resolver muita coisa. Então, tá em dúvida? Pesquisa antes. Assista vídeos, assista reviews. Pergunte nos fóruns, pergunte nos grupos de WhatsApp. Pergunte para quem atira com essas carabinas para você pegar opiniões diversas e com isso conseguir informações que te ajudem a fazer a melhor decisão de compra. Vamos lá. Agora a parte espinhosa. Ele falou assim que ele quer uma carabina que dê precisão para ele de 50 a 100 metros. Ele quer uma carabina de pressão. Ele não falou se a carabina é Springer ou PCP. Pela faixa de preço, supõe-se que é uma Springer. Ele não falou do que é essa precisão. Gente, precisão é um termo muito amplo. Precisão pode ser, para algumas armas, é acertar uma lata a 50 metros. Para algumas armas, precisão é acertar numa tampa de garrafa a 100 metros. Para muitas armas, é acertar um alvo de papel a 10 metros da posição do alvo, fazendo agrupamentos perfeitos. Para outras, é acertar alvos a 30 metros, alvos pequenos. Ou seja, é preciso delimitar qual a precisão que você quer. Você quer precisão, primeiro, atirando com mira aberta ou com uma luneta? Atirando sentado, apoiado ou em pé sem apoio? Atirando em alvos pequenos, médios ou grandes? Então, a precisão é muito variável. Então, por exemplo, existem carabinas que são precisas considerando alguns fatores. Exemplo, CBC Nitro X1000. Se você considerar de acertar uma lata de refrigerante a 30 metros em pé, sem apoio, é precisão, a Nitro X1000 vai te atender tranquilamente. Se você me falar, não, Charles, para mim precisão é acertar uma tampa de garrafa a 100 metros sentado com uma luneta 3x9, a CFX da Gamo, por exemplo, vai ser mais adequada. Ah, Charles, eu quero atirar a 10 metros em pé sem apoio usando alvos oficiais. Daí talvez seja uma CBC B12 tunada pela Elite Airguns ou então uma HW30. Então, quando você perguntar e pesquisar de precisão, antes de tudo, delimite
O que é essa precisão para você? Senão, fica difícil. E terceira coisa, ele quer aí uma carabina entre R$1.000 e R$1.500. Esse é o tipo de coisa que eu não gosto de dar muita resposta. Por quê? Porque as respostas ficam datadas. Estamos aí numa época de pandemia, dólar alto, demanda grande. O que acontece? Os preços estão lá em cima. Se a gente tivesse numa época de preços baixos e eu desse uma sugestão de carabina, e uma pessoa tivesse acesso a essa resposta numa época de crise, numa época de preços altos, o cara ia falar, do que esse cara está falando? Ninguém para ver a data de que um vídeo ou uma resposta foi postada. E isso é complicado. Então, eu geralmente não gosto de responder isso em vídeos ou mesmo em comentários dos vídeos, porque é difícil você dar essa opinião. O cara, muitas vezes, você fala para ele hoje, olha, compra a carabina X, você vai lá, ela está custando, sei lá, R$1.300. Daqui uma semana ela pode estar custando R$1.600. Aí o cara, não, mas ela não é do preço, na faixa de preço que eu busco. Então, o que acontece? Você tem que dar uma pesquisada nas lojas e ver. Aí você pega lá, qual que é o modelo que custa aí menos de R$1.500 e fica entre R$1.000 e R$1.500. Tem esse. Dá uma pesquisadinha, estou em dúvida entre essas três, eu pergunto para alguém sobre aquele modelo específico, não sobre a faixa de preço. É mais fácil, porque aí aquela resposta vai valer ao longo do tempo, né? Você não vai ficar preso ao preço. Se amanhã aquela carabina custava R$1.100 passar a custar R$1.600, você já não vai ficar perdido. Você sabe se ela é boa ou não. E não se ela está barata ou se ela está boa dentro daquela faixa de preço. Então, é bem complicado você fazer esse tipo de resposta, ainda mais nessa época de preços variáveis. Então, é o tipo de pergunta que, como vocês viram, eu só consigo responder bem uma parte, que ele está pesquisando, ele não sabe qual vai escolher e ele está fazendo certo. O que eu perguntaria para ele antes de responder? O SSN? O que você procura de precisão? Você quer uma PCP? Você quer uma carabina de gás RAM? Você quer uma carabina de mola? Uma carabina de CO2? Essa faixa de preço tua aí de R$1.000 e R$1.500, você vai comprar hoje? Vai comprar daqui 2 meses? Vai comprar ano que vem? Então, gente, fica essas dicas aí para vocês. Muitas vezes é preciso você se atentar a esse tipo de coisa, até para pesquisar melhor. Precisão depende muito da distância, do apoio, do tipo de mira, do tipo de alvo que você vai atirar. E faixas de preço, gente, num país feito Brasil, que os preços vira e mexe dão aquelas variadas, é bem complicado você trabalhar com faixas de preço. Nos Estados Unidos isso não acontece, lá os preços são bem estáveis, então você consegue trabalhar com essa ideia de margem de preço aí, tá ok? Porque uma carabina que está numa faixa de preço hoje, daqui 6 meses ela pode estar abaixo ou pode estar acima, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essa minha resposta aqui, esses comentários ajudem nosso amigo SSN e outros atiradores a poder questionarem melhor aí o pessoal que faz vídeos, quem tem canal no YouTube, perguntar isso em grupos, em fóruns, para poder se informar melhor. Deixem seu like, muito importante para o canal, se inscreva e até a próxima.